Tony, a gente começa falando, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, é do partido do presidente Lula. Faz para nós um balanço dos 100 dias de governo do presidente Lula e o que nós, brasileiros, possamos esperar desse governo. Olha, eu diria para você que nós já temos muito que mostrar. Em menos de 4 meses de governo, nós já podemos retomar políticas públicas importantes que estavam deixadas de lado, desmontadas, menosprezadas pelo governo anterior. Eu posso citar, por exemplo, o Bolsa Família, que voltou agora com todo rigor, dando condição para as pessoas viverem, ter o mínimo necessário para viver com dignidade. O Mais Médicos, um programa importantíssimo que garante presença de médico até nos municípios mais distantes, que estava praticamente desativado. O programa Minha Casa Minha Vida, que tem o objetivo de garantir moradia popular para as famílias carentes. Ele volta com força, programa esse que na época do governo do PT anteriormente, governo Lula e Dilma, fez milhões de habitações e no último governo não fez uma habitação sequer. Então, esses programas estão voltando. Mas eu diria para você que o mais importante mesmo do governo Lula nestes primeiros 100 dias é que ele está conseguindo colocar a política no lugar que ela deve estar. Infelizmente, no último período, nos últimos anos no Brasil, política foi um lugar muito de agressão, um lugar muito de provocação, um lugar muito de desrespeito à opinião dos outros. A pessoa às vezes manifestava uma opinião, ela era agredida porque estava do lado de cá ou do lado de lá. Um verdadeiro absurdo. O presidente Lula, eu diria, está jogando assim uma água na fervura, baixando a temperatura da política, colocando a política no lugar que ela deve estar. E aonde é que a política deve estar? Política deve ser lugar de diálogo, de entendimento, de respeito a quem pensa diferente. Política não é lugar de incentivo à violência, ao preconceito, à intolerância, ao ódio. Então eu vejo que esse é o grande mérito do presidente Lula, com humildade, com diálogo, respeitando aqueles que pensam diferente e buscando trabalhar com todas as pessoas, independente de partido político, buscando o melhor para o povo brasileiro. Tá certo. O senhor falou em diálogo. Qual é a relação do presidente Lula com o Congresso e também o Senado para viabilizar principalmente aqueles projetos que vêm ao anseio da sociedade brasileira, como geração de empregos, investimentos para o país, porque nós estamos carentes desta situação? Olha, eu estou muito animado com as tratativas, o diálogo que tem sido feito no Congresso Nacional. Não é novidade para ninguém, você sabe disso, as pessoas que estão nos acompanhando nessa entrevista sabem muito bem a diversidade de pensamento, de partidos que tem no Congresso Nacional. É uma dificuldade para poder fazer esse relacionamento e esse diálogo. Mas aí conta essa disposição e essa mentalidade, essa maturidade do presidente Lula. Ele conversa com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que não o apoiou na campanha eleitoral, conversa com Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, que também não o apoiou na Câmara na eleição, mas ele conversa em pé de igualdade, respeitando o pensamento de cada um e procurando buscar uma mediação. Então eu estou muito otimista. Isso não quer dizer, evidentemente, que o governo vai ter condição de aprovar tudo que ele gostaria. Por quê? Porque vai ter que fazer uma mediação, vai ter que fazer uma negociação. Mas eu estou convencido que é esse o caminho. Democracia é assim. Você respeita o pensamento do outro e busca uma média do pensamento para desenvolver o seu trabalho. Nesse sentido, eu avalio que o presidente Lula está indo muito bem, inclusive com repercussão internacional. Vocês estão vendo aí o presidente Lula fazendo isso no cenário internacional, conversando com países que pensam diferente do Brasil, mas ele vai lá na China, ele conversa com representantes da Rússia, ele vai lá em Portugal, ele vai nos Estados Unidos, ele já marcou na Alemanha, então ele vai conversando com quem pensa diferente, mas buscando sempre o interesse maior do povo brasileiro. Hoje nós estamos com um desafio que é a situação do arcabouço fiscal, deputado. O que a gente pode esperar
dessa queda de braço entre o governo e também o presidente do Banco Central? Até onde vai essa situação e quando isso poderá ser resolvido, já que nós estamos aí com os juros altos e a gente está sentindo que realmente o poder de compra diminuiu, o dinheiro sumiu do mercado, e o que pode ser feito para realmente controlar essa situação entre o governo e o Banco Central e essa âncora fiscal que é o principalmente esperado pelo ministro, né, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele que hoje mesmo na sua fala disse que ninguém pune o Banco Central. Você disse bem, o grande desafio que nós temos é reativar a economia. Nós queremos que a economia do Brasil ela avance, você circule a economia. O Brasil é um país rico. O problema do Brasil não é... O Brasil é um país rico. O problema é que essa riqueza está na mão de poucos e ela não circula. Então, com esse mesmo dinheiro, não precisaria arrumar mais do que isso. Basta colocar isso para circular, para poder atender a maioria da população, o Brasil já iria bem. Este é o desafio que se tem pela frente. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, tem essa tarefa de fazer uma reforma tributária que permita essa reativação da economia para fazer circular essa riqueza, para que essa riqueza não seja privilégio de uns poucos, mas possa atender à necessidade básica da maioria da população brasileira. Isso é a reforma tributária. Então, nesse sentido, para termos uma reforma tributária justa, onde quem ganha mais pague mais imposto, quem ganhe menos pague menos imposto, quem ganhe muito menos eventualmente nem pague nenhum imposto, esse é o desafio. É preciso que você disse, nós estamos fazendo as regras fiscais do país para criar as condições para essa economia girar, é o que se chama desse arcabouço fiscal. E nesse ponto o presidente Lula tem batido pesado na questão do Banco Central, porque é realmente inadmissível que nós tenhamos taxas de juros nessas alturas do jeito que nós temos a taxa Selic no Brasil. Então essa taxa mais de 14%, ela é inadmissível e ela trava a nossa economia. Essa taxa interessa a quem? Interessa ao sistema financeiro, interessa aos bancos, mas trava as indústrias, trava o comércio e a população sofre as consequências. Então, por isso, o presidente Lula tem batido forte, o ministro Fernando Haddad tem trabalhado nos bastidores para poder superar esse desafio, digamos, superar essa agenda que veio do governo anterior, e eu estou muito animado que agora, no mês de maio ainda, nós tenhamos já as condições de votarmos essas primeiras regras fiscais, já podemos iniciar o trabalho da comissão especial da reforma tributária, indicando os membros e os relatores, para que já haja uma reação da economia. Esse ano de 2023 será o ano da preparação da economia brasileira para que nós possamos ter um país que possa ter mais geração de emprego, geração de renda, para melhorar a vida do nosso povo. Tá certo. O que nós podemos esperar em geração de emprego para 2023 esse ano e como fazer com que possamos ter aí pessoas, né, atraindo investimentos para o país, com indústrias, com pessoas que queiram investir no nosso país? O que o governo busca para fazer essa questão mudar esse cenário hoje no Brasil? Principalmente geração de empregos. Eu diria para você tem experiência, já acompanha muito trabalho, e as pessoas que nos ouvem já acompanharam várias administrações, seja municipais, estaduais ou administração federal. A gente sabe que o governante ele não tem jeito de entrar, apertar um botão, e a hora que aperta um botão tudo muda, tudo fica mil maravilha. É com o tempo. Então você tem que preparar. Então eu diria para você que o ano de 2023 ele já está sendo um ano de preparação. Falei aqui, o governo está remontando projetos importantes. Quando o governo ele traz de novo o programa Minha Casa Minha Vida, é para quê? É para garantir habitação, mas ao mesmo tempo que garante habitação, ele está com o objetivo de garantir emprego e garantir renda, porque para fazer a casa
precisa garantir emprego. Vai vender mais material de construção e com isso vai girar a economia. Mas isso não acontece de imediato. Você está lançando o programa porque estava desmontado, começa a funcionar, então isso vai pegar o ritmo no segundo semestre, no início de 2024. Mas muita coisa já está acontecendo. O presidente Lula foi ao exterior e já nessa visita que ele fez à China, agora à Europa, ele já está trazendo já bilhões de investimentos de empresas que querem vir investir no Brasil e ao investirem no Brasil vão gerar emprego aqui no Brasil. Então tudo isso, agora isso também não acontece de uma hora para outra. Ele foi lá, buscou investimento, o pessoal vai montar ainda para começar a funcionar. Então eu diria a você que o 2023 será um ano de preparação, mas ele já está sendo um ano de muita animação, porque as pessoas já estão enxergando que as coisas estão mudando e mudando para melhor, principalmente para a população mais simples, humilde e trabalhadora do nosso país. São 11 horas e 17 minutos. Para você que ligou o rádio agora, estamos falando com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Rubens Ottoni. A gente volta para Goiás, deputado. Vamos falar da taxa do agro, o imposto do agro aqui. O STF derruba a liminar e permite a cobrança. E o governador Ronaldo Caiado comemora. Como o senhor viu essa taxação, esse novo imposto para o agronegócio aqui em Goiás? Olha, eu vi na época muita gente revoltada, muita gente não, alguns setores do agronegócio revoltados porque foi instituída uma taxa para eles pagarem em relação ao serviço. Ora, no momento onde todos estão falando que o Brasil passa por dificuldades, isso era o discurso do governo anterior, o discurso do governo estadual, do governo federal anterior, o Brasil com a dificuldade danada e que tinha que ajustar as suas contas. Ora, aí o governo do estado resolve taxar os aposentados com mais de 14% de desconto em cima do aposentado. Com qual justificativa? Que o estado passa por situação de dificuldade e que todos tem que dar a sua parcela de sacrifício. Por isso, desconta 14% dos aposentados. Ora, quem desconta 14% dos aposentados não pode cobrar uma taxa do agronegócio, dos grandes produtores da agricultura no nosso estado? Por que não? Aí o pessoal fica revoltado, todos os setores não têm que dar a sua contribuição, até os aposentados estão dando a sua contribuição. Então eu acho mais justo que nunca que todos os segmentos deem a sua parcela, pague um imposto, pague a sua taxa. Esse recurso é para quê? Para haver investimento na infraestrutura, investimento nas políticas públicas. Aí alguém pode dizer, mas quem é que garante que esse recurso ele vai realmente ser investido? Eu pergunto a mesma coisa. Quem é que garante que os 14% descontado do aposentado também vai chegar na ponta para ajudar a população? Então aí, tanto num caso quanto no outro, nós precisamos fazer o quê? Fiscalizar, acompanhar e garantir que esse recurso seja bem empregado. Mas a taxa, eu acho que ela é justa, legítima e precisa ser cobrada mesmo. Tá certo. Deputado, voltando aqui para a cidade de Itaberaí, o senhor deputado federal teve 347 votos em nossa cidade. Prefeita Rita de Cássia pode esperar alguma verba este ano para Itaberaí, destinada do gabinete do senhor para nossa cidade? Com toda certeza. A prefeita Rita, os vereadores da Câmara Municipal de Itaberaí, a comunidade de Itaberaí, de maneira muito especial, o Partido dos Trabalhadores aí em Itaberaí, que é um partido com uma maturidade muito grande, que eu tenho um respeito muito grande e que eles contribuem muito com o nosso trabalho, porque eles têm a maturidade de saber que, independente de partido político, independente das disputas eleitorais, depois que passa, a gente tem que ajudar o município e eles sempre me incentivam a contribuir. Então, Itaberaí sempre pôde pôde contar com o deputado Rubens Ottoni e sempre recebeu o recurso do deputado Rubens Ottoni. E agora, mais do que nunca, irá receber, porque além de ter o deputado Rubens Ottoni, tem também o governo federal com o presidente Lula. Então agora nós temos mais condição
de poder ajudar. Eu já ajudei Itaberaí, todo ano Itaberaí recebe recursos do deputado Rubens Ottoni. Já recebeu recursos na área da educação, já recebeu recursos na área da saúde, já recebeu recursos na área do pequeno produtor, da agricultura familiar, trator, reta escavadeira, caminhão caçamba, né? Patrol, tudo com recursos do governo federal, e nós vamos continuar ajudando. O deputado Rubens Ottoni, é claro que tem muitos deputados, vocês podem dizer muitos deputados e deputadas que tiveram mais voto do que o Rubens Ottoni em Itaberaí, mas não tem ninguém que tenha maior carinho, respeito e consideração e interesse de ajudar Itaberaí do que o deputado Rubens Ottoni. Itaberaí pode contar comigo. Esperamos então que o senhor seja o elo de ligação entre a gestão, a prefeita Rita de Cássia e os vereadores, junto ao governo federal, para que nós possamos, como o senhor colocou o gabinete à disposição, para ser aí o mediador e também o interlocutor junto ao governo federal, para que nós possamos então buscar recursos para a nossa cidade, viu, deputado? Com toda certeza, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, Eleusa, nossa executiva, nosso diretório, já entraram em contato comigo e eu já estou no compromisso de estar com vocês ainda nesse semestre aí em Itaberaí para poder visitar a prefeitura, visitar a Câmara Municipal, visitar obras que possam ser desenvolvidas para o município, recolher sugestões para fazer esse trabalho em Brasília e garantir recursos, investimentos para ajudar no desenvolvimento do município de Itaberaí. Vocês podem contar com o deputado Rubens Ottoni. Agradecemos o compromisso do senhor com a nossa cidade, a participação do senhor via telefone conosco. Muito obrigada pela participação, desejamos sucesso e que nós tenhamos aí um Brasil igual para todos. É o que a gente espera. Muito obrigada, deputado, pela participação conosco aqui hoje no programa Opinião. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. São 11h23, falamos com o deputado federal Rubens Ottoni no programa Opinião. O programa Opinião volta já. Nós vamos falar aqui sobre vários outros assuntos no programa de hoje. Vamos falar da economia goiana, que teve um crescimento de